Olá, o Jornal Boa Notícia desta quarta-feira começa agora. Sejam muito bem-vindos. Nesta edição, nós vamos trazer uma novidade que interessa a todos os motoristas. É que foram estabelecidos novos prazos para a renovação da CNH vencida este ano. Isso vai acontecer de forma gradual, de acordo com um cronograma estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito. E já, todos os detalhes para você. E hoje vamos falar também sobre o orçamento neste fim de ano. Em um momento complicado de pandemia, o 13º salário chega para muitas pessoas como um alívio. Mas olha, é preciso ter cautela com esse que parece ser um dinheiro extra. E toda quarta você não pode perder o nosso comentário com o padre Jesus Flores, que hoje fala das abstenções nas eleições municipais. E ainda hoje você vai conhecer o 6º presépio colaborativo da Casa de Cultura, que fica na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Este ano, por causa da pandemia, a obra teve que ser adaptada e traz uma releitura sobre o Natal. Você não pode perder. O JBN de hoje já está no ar. Nós começamos a edição de hoje do JBN chamando a sua atenção, motorista. É que foram estabelecidos novos prazos para a renovação da CNH vencida este ano. Calma, isso vai acontecer de forma gradual, de acordo com um cronograma estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito. Sobre isso eu converso agora com o presidente do Detran aqui em Goiás, Marcos Roberto Silva, que está aqui conosco. Olá, Marcos, muito obrigada pela sua participação. Para a gente começar, para a gente entender, esses processos estavam suspensos desde março desse ano por causa da pandemia. E agora como é que vai funcionar, começando pela CNH? Boa tarde, queria perguntar a todos os telespectadores. Uma suspensão agora, né, da portaria ou da resolução que, né, deixava em abstrato os prazos, né, desde 19 de fevereiro de 2020, nós, né, a partir de ontem, tivemos aí a retomada de todos os prazos. No caso da CNH, as pessoas que tiverem a sua CNH vencida, elas terão aí um cronograma a ser cumprido. Eu vou dar um exemplo, pegando as CNHs vencidas em janeiro de 2020. Então, elas terão até o dia 31 de janeiro de 2021 para fazer a renovação. As CNHs vencidas em fevereiro terão até o dia 28 de fevereiro para fazer a renovação. E assim, sequentemente, até chegar em dezembro do ano que vem, sempre tendo a obrigação de renovar a sua CNH, né, com aquele prazo de vencimento de 1 ano. Se a minha CNH venceu em janeiro, eu tenho 1 ano para renovar. Se venceu em dezembro, eu tenho até dezembro do ano que vem para fazer a renovação. É esse o cronograma estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito. É uma boa notícia, né? O motorista ganhou aí mais 1 ano de prazo, então. Sim. Agora, e quanto às multas, Marcos? Uma dúvida que a gente teve esse ano de pandemia, será que a gente estava sendo multado, não estava? Esses pontos estavam sendo contabilizados para a nossa carteira de motorista? Como é que vai funcionar a questão das infrações? Teve mudança também? Certo. No caso das infrações de trânsito cometidas durante o período de pandemia, né, nós temos no âmbito do Detran 20 mil casos de pessoas que, né, transgrediram aí essa questão da legislação de trânsito. Essas pessoas serão notificadas, né? Desde ontem a gente começou a notificar essas pessoas para que elas tomassem as providências de conhecimento da multa e, consequentemente, caso algumas achem ou acreditem que não cometeu a infração, pudesse utilizar aí, né, dos seus prazos de defesa, né, para que essa multa aí pudesse ser combatida. E essas pessoas, dentro de um cronograma normal de defesa, elas vão ser notificadas gradativamente. Então, as multas de março, elas foram transferidas para janeiro de 2021, a notificação. As de abril, né, os prazos, né, para responder a notificação, abril para fevereiro de 2021 e assim sequentemente, né? E nós temos várias outras situações de prazo que retornaram que as pessoas têm que ficar atentas também.
Licenciamento de veículos, conta pra gente, também mudou? Sim, as pessoas que têm, né, o seu documento vencido desde o dia 6 de agosto, aquelas pessoas que têm licenciamento vencido ou IPVA vencido, têm a obrigação de cumprir ou retomar o calendário. Para se ter uma ideia, dia 30 era o vencimento final da placa final zero. Nós ontem, né, juntamente com a Secretaria de Economia, prorrogamos esse vencimento para o dia 11 de dezembro. Então, as pessoas que não pagaram IPVA de placa ou licenciamento final zero, poderá, até o dia 11, emitir o boleto no site do detran.gov.br e fazer o pagamento. E quanto aos processos que envolvem instituições técnicas licenciadas? A esses processos também, as pessoas terão aí, né, relacionada a essa situação, até o dia 31 de dezembro, né, até o dia, no caso das licenças que tiveram vencidas, de 20 de março, né, a 30 de novembro, serão até o dia 31 de janeiro de 2021, para fazer essas renovações, no caso das instituições técnicas licenciadas. A gente foge um pouquinho do assunto, Marcos, mas eu queria que você explicasse uma dúvida, que foi uma novidade esse ano, com a pandemia, do motorista não ter recebido mais o documento do veículo em casa. Isso está sendo feito agora de maneira virtual, digital. Só relembra para a gente está falando para todo o Brasil e tem um grande público aqui da TV das Bênçãos do Pai, de pessoas idosas que estão acostumadas com aquele papel físico mesmo, não estão acostumadas com essa tecnologia de ter que baixar o aplicativo. Explica para a gente aí, relembrando um pouquinho, por favor. Sim, Goiás foi, se não o primeiro, um dos primeiros estados aí, né, a implantar essa situação do CRLV digital, que a gente chama de verdinho. Então, no decorrer de 2020, isso casou com a necessidade, por exemplo, das pessoas terem acesso ao documento. Então, hoje eu pago o meu IPVA ou licenciamento, eu posso entrar no site do Detran e fazer a impressão do meu documento verdinho diretamente do site do Detran, né? E isso evoluiu tanto que foi adotado agora pelo Denatran uma nova sistemática onde, né, a partir de janeiro de 2021, nós, né, de todo o Brasil, né, todos os Detrans, teremos a oportunidade de começar os testes para que o recibo do veículo, que é o outro documento verdinho, também seja na forma digital. Então, a tendência é que toda a documentação do veículo você possa imprimir tantas quantas vezes você queira pelo próprio site ou aplicativo do Detran. Então, as pessoas, no caso de Goiás, que queiram acessar o seu aplicativo, tem acesso ao CNH, pode baixar o aplicativo que é de graça, que é o Detran Go, né? Ou entrar no próprio site detran.gov.br e fazer esse serviço. Muito obrigada pela sua participação, tudo de bom. Tudo de bom para vocês também, muito obrigado, Deus os abençoe. Nós agradecemos. Tá aí então, se você tem alguma dúvida, quer acessar esse calendário, procura aí na internet, é um calendário bem extenso que varia de acordo com a data de vencimento, por exemplo, da sua carteira de motorista. E o Ministério da Saúde divulgou os primeiros pontos da estratégia preliminar para vacinar os brasileiros contra a Covid-19. De acordo com a pasta, o plano será dividido em 4 etapas. E a expectativa, a princípio, é imunizar, gente, mais de 109 milhões de pessoas. Quem traz mais informações para a gente sobre isso agora é a repórter Daiane Rodrigues. Oi, Daiane. Olá, Carol. No primeiro momento de vacinação, o Ministério da Saúde optou por dividir em 4 etapas. Na primeira vão ser vacinados os trabalhadores da saúde, a população idosa a partir dos 75 anos de idade e aquelas pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, além da população indígena. Já a segunda fase ficou para as pessoas de 60 a 74 anos. No terceiro momento, vão ser imunizadas as pessoas com comorbidades que apresentam maior chance de agravamento da doença, como aquelas que são portadoras de doenças cardiovasculares e renais crônicas. E na quarta fase vão receber a vacina os professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e os presidiários. De acordo com o Ministério da Saúde, o governo tem atualmente garantidas 142 milhões e 900 mil doses de vacina por meio dos acordos com a Fiocruz e a AstraZeneca. Entretanto, nenhuma ainda foi registrada. Isso fez com que o governo afirmasse que, apesar dessa divulgação,
o plano de imunização só vai ficar pronto quando houver o registro. O governo federal também não prevê, Carol, ao menos em 2021, vacinar toda a população do país. A expectativa é que apenas 109 milhões e 500 mil pessoas sejam imunizadas. Eu volto para o estúdio. Muito obrigada, Daiane. A expectativa é muito grande. Vamos torcer aí para que as pesquisas sejam logo concluídas e essa vacina chegue para o maior número de pessoas possível aqui no Brasil. Vamos saber agora o que é destaque no noticiário internacional? Acompanhe. O Reino Unido anunciou nesta quarta-feira a aprovação da vacina contra a Covid-19 das farmacêuticas Pfizer e BioNTech. Segundo o Ministério da Saúde britânico, a vacinação deve começar já no início da próxima semana. O Reino Unido é o primeiro país do mundo a dispor de uma vacina aprovada clinicamente e com uso autorizado de forma emergencial. O sinal verde das autoridades britânicas é resultado de meses de ensaios clínicos rigorosos e de uma análise profunda dos dados por parte dos especialistas, que concluíram que a vacina responde às normas de segurança, qualidade e eficácia. Outra notícia de destaque é sobre o heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que testou positivo para a Covid-19. Será a primeira vez em que o piloto de 35 anos da Mercedes se ausenta de uma corrida de Fórmula 1 em uma carreira que começou na McLaren em 2007. O piloto mais bem-sucedido da história do esporte, que tem o recorde de 95 vitórias e 98 pole positions, disse em uma rede social que teve 3 exames negativos na semana passada, mas que acordou com sintomas leves na última segunda-feira. O britânico disse que pediu outro exame, que testou então positivo, e iniciou imediatamente um auto-isolamento de 10 dias, descartando o Grande Prêmio de Shakir e provocando dúvidas sobre a última prova em Abu Dhabi no final de semana seguinte. A Mercedes disse que vai anunciar um piloto substituto para Shakir no devido momento. E subiu para 5 o número de vítimas de um atropelamento na cidade de Trier, na Alemanha. É o que informou a polícia local nesta quarta-feira. O motorista que invadiu uma área restrita para carros foi preso logo após o acidente. E as autoridades continuam descartando que a situação tenha sido provocada como um ato de terrorismo, motivação política ou religiosa. O homem de 51 anos estava alcoolizado no momento do acidente. O responsável pela investigação ainda informou que o autor não tem passagens pela polícia e vai ser submetido à perícia psiquiátrica por aparentar ter problemas mentais. O acidente aconteceu ontem entre a Praça Central e uma rua de comércio que estava bastante movimentada na cidade que fica a quase 200 quilômetros de Frankfurt. E a seguir nós vamos falar sobre os gastos nesse fim de ano. No comentário de hoje, vamos trazer dicas de como gastar o 13º salário. Eu volto já já. Obrigada. Tenha um bom dia. Estamos de volta com o JBN. Eu quero agradecer a sua companhia aqui conosco, a todos vocês de todo o Brasil que estão nos acompanhando pela TV ou pelas redes sociais. Desejo a você, devoto do Pai Eterno, uma excelente tarde e noite de quarta-feira. Continua com a gente. E chegou a hora de conferir agora o nosso comentário de hoje. Como toda quarta-feira, quem fala com a gente é o missionário redentorista Padre Jesus Flores. Vamos ver. No dia 29 de novembro, concluímos as eleições municipais iniciadas no dia 15. Foram poucas as cidades que tiveram segundo turno. Como estava em jogo a eleição de grandes centros urbanos, esse segundo turno revestiu-se de importância, embora não tenha despertado
maior interesse dos eleitores. As abstenções nacionais tiveram uma média de 29,5%, além dos muitos brancos e nulos. Em São Paulo, as abstenções, os votos brancos e nulos, superaram a votação do vencedor Bruno Covas. Em Goiânia, as abstenções chegaram a 36% e com os votos brancos e nulos, 50%. Como se explica este fato? O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, culpa a pandemia do coronavírus. O mesmo faz o presidente do TRE de Goiás. Não se pode negar que a pandemia tenha influenciado negativamente as campanhas que se reduziram a uns minguados minutos no rádio e na TV e nas redes sociais. Em Goiânia, a ausência do candidato vencedor empobreceu e muito a campanha. Mas a Covid não explica tudo. Os candidatos e partidos são muito mais culpados. Por quê? Não tinham programa, não tiveram identificação e empatia com os eleitores, com desconhecimento dos problemas e necessidades das cidades e dos cidadãos. Uma campanha de amadores para eleitores que têm consciência da gravidade dos problemas deste momento. A nova política ficou velha cedo demais. Obrigada ao padre Jesus Flores. É um índice muito alto de abstenção, a gente tem que refletir bastante a respeito disso, com certeza. E a pandemia mexeu com todo mundo e também com as finanças de todos nós. Nesse momento complicado, o 13º salário chega para muitas pessoas como um verdadeiro alívio. Mas olha, é preciso ter cautela com esse que parece ser um dinheiro extra. A repórter Daiane Rodrigues chega agora com essas dicas para a gente. Está chegando o momento de receber aquele dinheirinho extra que é garantido por lei a todo trabalhador com carteira assinada. O tão esperado 13º salário. Em um ano atípico, consequência da pandemia da Covid-19, muitas famílias viram as despesas de casa aumentarem e aguardam ansiosas o pagamento do benefício. Mas vale muito a pena pensar com cautela sobre o que fazer com esse dinheiro para manter a vida financeira em ordem e conseguir escapar de uma vez por todas das dívidas. A dica principal é: lembre-se das contas que vêm no começo do ano, porque elas continuarão vindo, e se sobrar esse ano, faz aquela festa, compra aquele presente, tá tudo certo. Mas é importante lembrar que no começo do ano geralmente tem alguns picos nos gastos das famílias. Por isso é essencial seguir algumas dicas para ajudar a controlar os gastos e evitar abusos na hora de ir às compras. Eu defendo muito o cartão de crédito. Eu acho que o cartão de crédito não é um vilão. Ele é no máximo seu cúmplice. Agora, o que a gente tem que entender é que quando você vai parcelando demais, né, você começa a ter, é como se você estivesse comprometendo no futuro com contas do passado. Imaginando um orçamento como se fosse um copo, né? Você tem um copo e é como se no mês seguinte, quando ele ia esvaziar para você encher novamente, você levou uma areia no fundo do copo do mês anterior. E se você vai fazendo isso de forma recorrente, com esses parcelamentos, você vai comprometendo o seu orçamento, tem aquela sensação de que está tudo certo, porque eu estou conseguindo fazer tudo, e lá na frente você se enrola porque as contas dos meses seguintes continuarão as mesmas, mas agora você tem as dos meses anteriores para pagar. Outra recomendação muito importante é sobre as despesas anuais. Que tal poupar? Porque todo mundo tem despesas como IPVA, IPTU, seguro de carro. São despesas que você não tem todos os meses, mas você em algum momento vai precisar pagar por elas, né? Roupas, presentes, são despesas que nós chamamos no planejamento financeiro de eventuais.
Aqui o segredo é você somar tudo que você gasta com cada uma delas ao longo do ano. Então, quanto que você gasta de seguro, de IPVA, com roupas, etc. E soma tudo isso e divide por 12. Você vai ter o valor que seria mensal para aquelas despesas, por mais que você não desembolse isso mensalmente. No final das contas, você vai precisar pegar aquele dinheiro, aquele valor, por exemplo, se a pessoa gasta 3 mil por ano com tudo isso somado. Então dá mais ou menos, exatamente R$250 por mês. Então você vai separar esses 250 todos os meses do seu salário, pode colocar numa poupança, no CDB, não importa. E aí você vai, quando chegar aquela conta, pagar à vista. E você não tira mais do seu salário. Então você pega as eventualidades, que normalmente são despesas que fazem a pessoa dar aquela desequilibrada no orçamento, e torna aquilo fixo todos os meses, com o mesmo valor. Quando vem, você paga à vista. Você não gasta a mais aquele mês em que tiver essa despesa. Com certeza, a maior de todas as orientações para quem quer aproveitar o dinheiro do 13º salário é se preparar já no início do ano. Para 2020, é claro que não dá mais tempo. Porém, é possível começar 2021 fazendo um planejamento para transformar a vida financeira. É muito comum as pautas de final de ano, né, e as pautas do início do ano. João, o que a gente faz para economizar com material escolar em janeiro? Nada. Já foi, né? Agora, quando a gente começa a pensar no planejamento a longo prazo, né, a próxima meta, né, o resultado esperado que você quer atingir, a coisa muda de figura. Então, para esse ano, não tem quase nada a ser feito com o 13º em termos de planejamento. Agora, para o ano que vem, a coisa muda de figura. Aquela dica que eu dei sobre a gestão dos gastos eventuais, se você começa a implementar ela agora em janeiro, no final do ano, você vai ter todo o seu 13º para gastar com o que você bem quiser. Por quê? Quando você faz isso, você começa a incorporar no seu salário mensal as despesas eventuais. Quando elas chegam, você paga à vista, não sai a mais do seu salário. E aí, quando você tiver o 13º salário, ele está inteiro para você. Então, o segredo aqui é você olhar para o futuro, pensar qual é o resultado que você quer atingir para montar um planejamento agora. Porque se você olhar para o próximo mês ou para os próximos 2 meses, não há praticamente nada a ser feito. Ou seja, quanto melhor você se preparar para usar corretamente esse dinheiro, mais coisas boas ele vai lhe trazer. Relembrar as cenas sagradas do Natal. Esse é um dos objetivos do presépio colaborativo da Casa Fiat de Cultura, que fica na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Este ano, por causa da pandemia, a obra teve que ser adaptada. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Gabriele Assis. Uma das histórias mais conhecidas da humanidade é o nascimento do menino Jesus. O 6º presépio colaborativo traz uma releitura do Natal com a simplicidade e a valorização da tradição brasileira. Nós escolhemos o tema, né, que era a simplicidade, que era o despojamento, tudo aquilo que a carta que o Papa escreveu em outubro do ano passado. Então eu achei que aquilo era uma fonte de inspiração e eu fiquei à procura, né, de coisas que pudessem realmente expressar todo esse caráter de fraternidade, de simplicidade, de despojamento, o que realmente significa a cena da noite de Natal. A cena é organizada em 3 planos diferentes. No primeiro, pequenas peças coloridas em homenagem às crianças. No segundo, os personagens da Sagrada Família. E ao fundo, a mata de coqueiros e bromélias. Esse ano não temos os Reis Magos, tentando dar uma evidência e um foco à família, à natividade, o nascimento da criança. A criança que nasce é sempre a esperança. A criança que nasce é sempre o amor, né? O cuidado, o zelo, e tudo é feito para que essa família possa usufruir, né, da sua tranquilidade, do seu amor junto à criança. E junto a isso, nós resolvemos um elemento que está sempre a observar essa cena sagrada, que é o pastor e seus 2 cães. O craft, o papel e o papelão são as grandes estrelas do presépio. Mais de 400 peças em material reciclado compõem o cenário. Por causa da pandemia, o conceito do presépio foi adaptado para a nova realidade.
A obra pode ser vista pela vitrine do espaço, sem deixar de lado os encantos do Natal. O que a gente quer passar é que o Natal é uma magia muito grande no sentido de você fazer uma releitura do seu cotidiano, de realmente as coisas que você precisa. A natureza precisa ser protegida, não é? E o nosso presépio, ele tende para essa consciência, para essa expansão. Foi aonde a não visitação e a não presença física ganhou um revés, ganhou um outro lado, né, onde tivemos a oportunidade de difundir muito mais o nosso trabalho, e é isso que queremos falar. Na sua casa, em todas as casas, tem que ter um cantinho da reciclagem. Já passou da hora de mudar. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você amanhã nesse mesmo horário. Tchau, fica com Deus. Yeah.